Esses últimos dias, um casal virou notícia aqui na internet por divulgar o seu relacionamento amoroso. E olha que eles nem eram famosos. Mas o que fez essa notícia rodar foi justamente o fato de que esse relacionamento amoroso estava sendo vivenciado por dois irmãos. Isso mesmo, por irmãos. E aí, pode ou não pode? Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. Pois é, meus amores, por esses dias um casal anunciou em sua conta no Twitter que estavam vivenciando um relacionamento amoroso. Até aí tudo bem, a notícia é extremamente comum. O problema é que esse relacionamento amoroso estava sendo vivenciado por dois irmãos. E essa notícia gerou muito burburinho aqui na internet, né, gente? Muita gente a favor, muita gente contra. Eu, quando vi, eu só tive uma reação. É o quê? Dois irmãos namorando e mais. Na notícia eles dizem que planejam noivar, casar e ter filhos. Não biológico, pelo menos eles falaram que queriam ter filhos adotivos. E aí, gente? É possível esse tipo de relacionamento? Ou melhor, é permitido esse tipo de relacionamento? Falando sério, meus amores, eu não sei vocês, mas quando eu penso nisso, de um relacionamento amoroso entre dois irmãos, de um namoro, de um casamento até entre dois irmãos, eu fico muito pensativa, eu fico muito perplexa como é que pode. Porque eu penso assim, que o amor entre irmãos é aquele amor que você é capaz de dar a vida, mas você também não é capaz de lavar a louça se for a vez dele. Não, falando sério, o amor eros entre dois irmãos, pra mim é uma coisa muito confusa, de verdade. Assim, eu não consigo imaginar a situação. Porém, essa situação não é uma coisa nova. Esse casal aí que falou na internet esses dias, eles não estão inventando a roda. Isso é uma coisa, ó, muito antiga já. E olha só, esse tipo de relacionamento amoroso é uma coisa tão séria que há países no mundo, como por exemplo a Alemanha, que é considerado crime o relacionamento amoroso entre pessoas com parentesco. Lá existe um casal de irmão que já é bem antiga essa notícia. Eles vivem na justiça tentando oficializar a união deles. Porque, inclusive, o homem já pagou pena por conta disso. Ele já cumpriu 3 anos e meio de reclusão, porque ele teve relacionamento amoroso com a irmã. Eles têm 4 filhos e o sonho deles é casar, é oficializar esse relacionamento. Olha só que coisa tosca. E lá eles consideram crime porque é dever do Estado cuidar da unidade da sociedade, que no caso é a família. E levando em consideração que a família tem a função da procriação, a Alemanha entende que a procriação entre pessoas com um grau de parentesco elevado pode gerar pessoas com problemas de saúde, e isso só traria problema para o Estado. Então eles preferem punir do que, de certa forma, orientar a população a não fazer isso. E olha que a gente está falando da parte legal da coisa, eu nem estou falando da parte religiosa ainda. Aqui mesmo no Brasil, o casamento com parentesco também entra no nosso código. Não no penal, mas no civil. O artigo 1521 do nosso Código Civil, ele trata especificamente dos impedimentos legais para casamentos civis quando relacionado a parentesco. E lá existe um inciso, né, nesse artigo que fala claramente que o casamento entre irmãos não é permitido. Mas como eu disse a você, o relacionamento amoroso com pessoas de parentesco, ou no caso desse vídeo com irmãos, é algo muito antigo, não é algo novo. Isso é algo desde a criação do mundo. Porque a gente pode se perguntar, mas e os filhos de Adão e Eva? Eles podiam casar entre si? Lá em Gênesis 5:4 traz que Adão e Eva tiveram muitos filhos. E assim, gente, não há um versículo claro que fale que eles casavam entre si. Mas existe uma obviedade, né, quando você está lendo a palavra, que sim, existiu um incesto naquele momento. Para que fique claro, né, o incesto é justamente a relação conjugal entre pessoas que têm um parentesco, ou seja, que têm uma familiaridade consanguínea. Mas aí a gente volta para a questão lá dos filhos do Adão e da Eva. Por que será que Deus permitiu que eles casassem entre si? Obviamente, para que eles pudessem obedecer justamente um dos mandamentos do Senhor ali naquele início, que era de crescer
e povoar a terra. Mas aí tem uma coisa muito importante, um detalhe muito importante que eu quero frisar para vocês aqui. Naquele início, ou seja, na gênese de fato da raça humana, os genes que os filhos de Adão e Eva possuíam eram muito saudáveis, então ele ia permitir uma procriação, ou seja, uma proliferação da raça humana de modo mais saudável, sem problemas entre eles. Mas aí, com o passar do tempo, ou seja, com a influência do pecado na vida do ser humano, ficou muito mais complicado fazer com que essas combinações genéticas continuassem saudáveis. E o que eu estou falando para você é com base no estudo do Dr. Elias Mosch. Você pode encontrar o estudo dele apenas dando uma googada aí, pesquisando na internet, certo? Então aí a gente vê, né, a permissão do casamento entre pessoas que são irmãs quando se trata dos filhos do Adão e da Eva por dois motivos. Primeiro, Deus queria que de fato a terra fosse povoada. E segundo, eles eram oriundos de genes perfeitos. Afinal de contas, o pai deles, né, e a mãe deles tinham sido criados de forma maravilhosa, de forma perfeita. Mas aí é como eu disse, né, a terra começou a ser realmente povoada, o pecado começou a trazer as suas influências na vida das pessoas. Quem é que não lembra aí da história de Noé, né, do dilúvio? Quem é que não lembra lá da história que os filhos viram a nudez do Noé e foram castigados? Quem é que não lembra depois de Noé a história de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, quando o anjo foi visitar, os anjos na verdade foram visitar Ló e as pessoas queriam abusar sexualmente dos anjos, ou até mesmo das filhas de Ló que se deitaram com ele pensando, a gente tem que procriar porque a gente vai, senão a raça humana vai acabar. Então as coisas começaram a caminhar de modo que Deus disse, não quero que isso aconteça mais, eu não quero que o meu povo se procrie de modo a casarem entre família. Mas aí, como eu falei para vocês, né, o pecado começou a ter cada vez mais influência na vida do homem. E por assim dizer, ele também começou a degenerar essa raça humana, inclusive de dentro para fora. Os genes começaram a se mostrar defeituosos porque começaram a aparecer o quê? As doenças. E cada vez mais os casamentos com consanguinidade foi mal visto pelo Senhor e até mesmo pelas pessoas. E a gente vê que houve um momento em que Deus começou a não gostar mais dessa situação, em que Deus começou a ver isso com maus olhos, vamos dizer assim. Quem lembra da história lá do Noé, quando as pessoas se davam em casamento, né? Fala bem claro isso, e depois fala que os filhos de Noé viu a nudez do pai e foram castigados por isso. Ou então quem não lembra lá dos anjos que quando foram visitar Ló quase foram abusados sexualmente. Ló preferia dar as filhas ao invés de dar os anjos. Ou ainda quem não lembra que essas mesmas filhas de Ló se deitou com o seu pai porque achava que eram os últimos da terra e que tinham que repovoar a terra novamente. A gente começa a ver ali traços de que essa sexualidade consanguínea está começando a ficar defeituosa. E se você me vier com a pergunta clara de, Selminha, então até quando foi permitido por Deus que irmãos, por exemplo, casassem? Eu tenho uma resposta clara para você e ela se encontra na Bíblia. Em Levítico, no capítulo 18, inclusive tem algumas Bíblias que traz como título Casamentos Ilícitos. Lá, neste capítulo, está demonstrando que o casamento consanguíneo já não era mais permitido. E ele não fala apenas do casamento entre irmãos, não. Ele coloca outros tipos de consanguinidade que não deve mais acontecer. Neste capítulo, Deus mostra de uma forma clara, assim com uma linha demarcatória. Até aqui eu tolerei, a partir daqui eu não quero mais que aconteça o relacionamento incestuoso entre o meu povo. E é interessante ver a ciência comprovando que a vontade de Deus é a melhor para a nossa vida. Porque os estudos mostram que quanto mais a carga genética da mãe é parecida com a carga genética do pai, maior é a probabilidade da sua prole ser defeituosa ou até mesmo ter doenças incompatíveis à vida. Com isso tudo que eu falei para vocês, a gente chega a algumas conclusões. E a primeira é de que o casamento não foi alterado.
ainda deve ser do mesmo jeito. O homem deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e os dois serem uma só carne. Segundo, Deus criou Eva para Adão. E aí nós temos o conceito da monogamia. Terceiro, ainda nessa questão de que Deus criou Eva para Adão, nós temos a heterossexualidade. Deus criou a mulher para o homem, assim como criou o homem para a mulher. Quarto, por um momento na humanidade, os relacionamentos incestuosos foram permitidos por Deus, para que sim, a terra fosse povoada. Quinto, esse momento existiu justamente porque naquela época o casamento incestuoso não iria gerar tantos problemas ou nenhum problema em sua prole, o que hoje em dia é bem diferente. Sexto, esse momento de incestuosidade foi quebrado, foi parado. Deus deixou claro em Levítico 18 de que ele não queria mais isso para o seu povo. E sétimo, a comunidade científica prova que esse tipo de relacionamento, ou seja, o romance incestuoso, é muito ruim para a humanidade, já que ele eleva o índice de que sua prole seja defeituosa. Então, biblicamente, eu posso dizer para você, dar a vida pelo seu irmão ou pela sua irmã? Sim. Ter relacionamento sexual com ela ou com ele? Não. E aí, gente, o que você acha desse tipo de assunto? O que você achou desses irmãos e do que foi conversado aqui? Me diz nos comentários. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho, porque aqui no canal tem muita coisa boa para você, eu garanto. Aproveita, dá uma olhada nos outros vídeos que estão aqui, tanto na descrição desse vídeo, como também no primeiro comentário fixado. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do que tem por aqui. E que Deus abençoe você. Cheiros. Tchau!